O homem tá ali. Vamos lá conversar com o João Paulo Silva. Valeu, Júnior Pipoca, sempre está aqui com a gente, contribuindo com os comentários. Sempre muito bem-vindo aqui como nosso convidado de hoje. Meus amigos, conforme a gente já tinha anunciado ontem, a gente já agradece. Eu imagino, João, que a agenda está lotada. Imagina agora, né, com essa correria para a busca de um novo técnico, né, com essa movimentação toda ali no Ceará. E a gente já agradece a sua participação aqui. Eu falei que você vinha ontem, até cartinha a gente recebeu. Olha, pergunte pro João Paulo isso é uma lista de perguntas aqui, viu, João? Mas a gente já vai, ó, trazendo aqui, batendo um papo. Muito obrigada, João Paulo Silva. E homem do céu, me lembrei do Belmino, macho velho. O que tá acontecendo com o Ceará, João Paulo? Me conte aí, João Paulo. Vou ter que fazer uma vinhetinha pro João Paulo, que ele é quase o convidado cativo daqui, né? Que sempre tá por aqui. João? Esse é João Paulo Silva, minha amiga. Fala, João! Seja bem-vindo aqui. Bom dia, Denise, bom dia, João, bom dia, Júnior, prazer, né, revê-lo, né, mas eu tô sempre disponível aguardando seu convite. Você sabe que quando você me convida, eu sempre estou por aqui, né? Você tá dando asa à cobra. É isso o assunto, né, que é referente ao treinador, que eu posso, né, adiantar aí para vocês, que a gente está bem próximo a fechar. Eu espero que isso aconteça, né, ainda hoje. Como eu falei, a gente vem trabalhando para buscar o treinador dentro do perfil que a gente vem buscando desde a saída do Moser no dia 31. Né? Infelizmente a gente teve que tirar o treinador, o Moser, que foi um treinador que a gente escolheu. Né? Eu acho que, infelizmente, futebol é assim. Quando não se tem resultado, a gente não tem muito o que fazer. A gente lamenta, porque é um grande profissional, um profissional que teve muitos bons resultados nos últimos 3 anos, que conhece a competição. Então esse é o perfil do treinador que a gente vem buscando, né? Que conheça a competição. A gente ainda tem 2 terços ainda de campeonato. A gente acredita, né, muito que o Ceará vai conseguir o nosso objetivo, que é o acesso. Então a gente está trabalhando forte. Ontem eu tive uma boa conversa com os atletas, né, passando confiança, dizendo que confiam no trabalho de cada um. Né, vão chegar, né, alguns atletas aí até a abertura da janela. É natural que também deva estar saindo alguns outros atletas. Então, mas que a gente mantenha a nossa essência, a essência de um time que joga com raça, com vontade, mesmo com todas as dificuldades, mas que a gente nunca perca a essência do que é ser Ceará. O Júnior foi atleta do Ceará, sabe o que é isso, né? Então, para jogar para defender esse escudo, tem que ter essas essências. Então, é isso que a gente vem buscando. João, eu vou já passar a bola para vocês aqui rapidinho. Eu queria até, se pudesse esclarecer e explicar, porque assim, eu não entendo muito nessa questão de procura por técnico. Eu imagino que seja muito difícil, né? Porque não é fácil. Muitos profissionais já estão empregados, né? Tem que esperar. E assim, essa demora toda para anunciar um substituto do Moser, foi em relação a isso? Vocês procuraram, assim, no mercado, outros profissionais? Eu sei que o Daniel Paulista está num nome muito forte, né? Tem um Souza também que tem um nome, tá ventilando muito em Porangabuçu, mas essa demora pelo anúncio, foi a questão, assim, da procura? Muitos não queriam vir? Como foi esse processo? São mais de 20 dias, né, João? Denise, vamos lá, até para deixar claro, eu não cheguei a fazer proposta, tá? Formal para nenhum dos treinadores. Eu fiz sondagens, né? É óbvio que teve alguns treinadores que não queriam treinar a Série B, né? Dentro do que a gente foi buscar, né? Tem outros também que gostariam de vir, mas estavam empregados, não queriam deixar o contrato no meio do caminho e sair, e a gente respeita isso. Né? Então, eu sei, inclusive falei isso internamente, da necessidade que a gente tinha por um treinador. Deixei sempre claro isso até para o Anderson Batatais, que iria dar 2 jogos para ele, porque já estava em cima e ele conhece o elenco também gosta do trabalho dele, mas que eu estava buscando um treinador. Né? Então a gente estava esperando, né, não esperei ninguém sair do clube, até porque eu não desejo isso. Mas foram surgindo alguns nomes que a gente foi também conversando, tá?
Então a gente encontrou, então a gente está perto de fechar dentro do, como eu sempre falei, eu preciso ter a convicção de que esse treinador vai vir para nos ajudar. Eu não quero trazer por trazer, até porque nós estamos num momento de cobrança, de pressão, sim. E aí, às vezes eu não sei se um treinador que não teve essa experiência, essa passagem onde as suas experiências anteriores, se ele vai conseguir ter esse entendimento e conseguir fazer o time jogar. Eu acho que o nosso elenco é um elenco que precisa de reposição, é óbvio, mas a gente tem um elenco bom. Eu acho que a gente não era para estar nessa posição. Né? Tivemos jogos que, principalmente dentro de casa, que não era para a gente ter perdido. Por exemplo, com todo respeito aos adversários, mas perder em casa para o Atlético Goianiense, para o Operário, para o próprio Botafogo, não eram jogos que nós estávamos contando. Então, se nós tivéssemos tido resultados positivos com esses adversários em casa, nós estávamos praticamente no G4 ali, era 9 pontos a mais. Né? Então, assim, infelizmente, isso aconteceu tudo fora do que nós estávamos planejando, né? Principalmente na montagem do nosso time. E o que eu vejo, a Série B está muito parecida, assim, não tem nenhum time que se destaca. Tá sobrando, né? Eu acho que a diferença vai ser agora na janela, que vai abrir próximo dia 20 de julho, e quem contratar melhor, quem entender que trouxer jogadores com perfil para jogar essa competição vai conseguir ter o acesso. Deixa eu só aproveitar, só que ele falou rapidinho, gente, já passar a bola aqui para vocês, né? Não dizer que eu falo demais, viu, João Paulo? Tem o dia todinho aqui, até uma hora da tarde. Tem o dia todinho, É o dia todinho, ainda vai pagar o almoço, Israel? As coisas... Você é minha convidada. Aliás, vocês, né? Show de bola. As coisas melhorando, viu, minha gente? Olha aí. Já ele diz o nome do técnico aqui na mesa para nós. Gostaria. Mas assim, a procura desse técnico, João Paulo, só pra gente, pelo menos, analisar aqui a minha parte em relação ao técnico. Qual o perfil que você buscou? É um perfil semelhante ao perfil do Moza, né? Que alguns torcedores até questionavam. É muito da retranca, às vezes fica com receio de apostar mais. É um perfil de um técnico que valoriza a base, que por outro lado o Moza fez muito isso, né? E o Anderson Batatais, que também conhece os meninos. Ou é um perfil de um técnico que vai mais para cima, com uma proposta mais ofensiva? Qual foi a ideia de perfil de técnico que vocês pensaram? Bem, a nossa ideia é a proposta de um treinador que seja mais ofensivo, né? Que obviamente também não despreze os jogadores da base, que goste de jogar com os meninos da base, né? Hoje, assim, um grande ponto positivo do Moser foi esse. O Moser teve coragem de colocar esses meninos para jogarem, né? Então, além de valorizar um ativo que é do clube, né? São jogadores que estão se destacando, como o Melk, o João Gabriel, o Enzo, que vem entrando e vem jogando bem, vem apresentando bons jogos. Então, assim, eu acho que é isso. O Pedro Gilmar, quando entra, também ajuda. Então, eu acho que essa é a essência, né? Eu recentemente conversei, nós fizemos uma reunião com esses dois treinadores e eu falei muito sobre isso, entender também o perfil, né? Como eu falei, eu quero um treinador que conheça a competição, é importante, né? Ele conhecer a competição, saber como se joga uma Série B, né? A Série B ela é diferente, né? Muita força, pouca técnica e muita resultado, força, né? E às vezes o time nem joga bem, mas tá ali por uma bola, ganha o jogo e o que vale é os 3 pontos, né? Mas assim, eu acho que se a gente acertar no treinador, eu até falei isso para os atletas ontem, em 2024, nessa mesma época do campeonato, a gente estava mais ou menos ali com a mesma pontuação, numa mudança de treinador, e no último terço do campeonato a gente fez uma arrancada que foi que nos garantiu o nosso acesso, né? Então a gente tem total condições para isso, com as peças que vão chegar, com o que nós temos dentro do elenco. Temos jogadores experientes que sabem o que é jogar no Ceará, que podem estar passando isso para os outros atletas, a gente está próximo. Então é isso, eu acho que o Ceará reúne todas as coisas, todas as situações ali, não é terra arrasada, né? O Ceará é uma instituição grande, uma instituição de 112 anos, então a gente está trabalhando muito para que as coisas, né? A gente sabe que a gente precisa voltar a ganhar para as coisas voltarem ao normal,
né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar focado nessa linha de pensamento. João, Prontinho, só arrocha. falar aqui pra gente estar de costa aqui, mas você vai direto. João, acho que sim, você citou alguns pontos aí que você conversou com os jogadores, que você tá nessa procura do treinador, mas aí eu acho que a pergunta que eu faço é um pouco mais pro João Paulo Silva mesmo, presidente, hoje um dos principais, e eu acho que o principal nome desse momento do Ceará, né? Quando a gente acompanha nos estádios, as críticas são sempre direcionadas a você, nas redes sociais a torcida sempre foca em você, na crítica da sua gestão, na crítica do próprio João Paulo Silva. E aí eu te pergunto, como você tem lidado com isso? E principalmente, você está se sentindo sozinho nesse meio do Ceará? Eu digo isso porque a gente já viu em outras oportunidades, o Robson de Castro, ele centralizava muito isso, então todas as críticas eram muito direcionadas ao Robson. O que a gente vê hoje no Ceará são exatamente, eu acho que o mesmo roteiro. As críticas muito relacionadas à figura do João Paulo, ao João Paulo que não contrata, ao João Paulo que não tem impulso com o jogador, que demite o treinador. Você citou aqui o próprio João Paulo que vai lá e conversa com os jogadores. Aí eu te pergunto, como você tem lidado com isso? E principalmente, você acha que poderia ter mais apoio desse conselho deliberativo, dos próprios conselheiros? E como é que você lida para... Hoje você é a principal figura dentro do Ceará. Era mais ou menos esse planejamento que você queria, porque com a saída dos diretores de futebol, os holofotes e o foco ficou todo em você. Era mais ou menos isso que você queria? Como é que tá esse planejamento do João Paulo como presidente da instituição Ceará? Olha, eu tô no futebol há 12 anos, né? E uma coisa que eu aprendi no futebol é que reconhecimento é para poucos, né? Porque vai muito frente ao resultado. Você pode fazer o trabalho que for, mas se você não ganhar um título, aquela bola não entrar, você não é reconhecido. E geralmente a figura do presidente que está à frente do clube, ela é a mais criticada, né? Por exemplo, o time, uma vez, na Série B, só uma coisa que me veio na cabeça, o Eric perdeu um pênalti, a torcida me esculhambou, né? Então, como se... mas eu não tenho um problema com isso, porque eu acho que a responsabilidade é do presidente. Eu acho que isso é uma coisa geral do futebol, não é uma coisa pontual do Ceará e nenhum algo pessoal com o João Paulo. Eu, da mesma, assim, quando me coloquei à disposição para ser candidato a presidente do Ceará, eu achava que poderia, né? Tive a intenção de poder contribuir naquele momento para o Ceará. Eu assumi um clube num momento difícil e, na verdade, assim, sabe, João, o sentimento que eu tenho é que eu sempre fui questionado, certo? Assim, eu tô 3 anos à frente do clube, né? Pelos resultados que eu tive, foram 3 títulos e um acesso, mas as pessoas falam que o João Paulo teve sorte. Mas para mim isso está tudo bem. O que eu quero é colocar o Ceará, voltar o Ceará para a Série A. Eu não tenho vaidade pessoal, eu não tenho pretensão nenhuma em fazer algo que possa me promover. Eu quero só ajudar. Eu tenho um sentimento de muito respeito ao torcedor, porque eu sou um torcedor de arquibancada. Quando eu me coloquei para ser presidente, eu honrei, né? Sempre busquei honrar a torcida, mas é natural que a torcida está chateada, porque o time vem de um rebaixamento, de uma forma que ninguém esperava. Eu acho que nem aquele torcedor mais pessimista, ele achava que o Ceará ia ser rebaixado. Infelizmente, a gente também pensava que isso não ia acontecer, e isso acabou gerando uma sequela muito grande, porque eu falo principalmente pela questão financeira. O clube esse ano vai ter uma redução de mais ou menos de 130 a 150 milhões com o rebaixamento. Então é muito pesado você ter que mudar essa rota sem ter que fazer muitas mudanças, né? Então eu acho que o futebol é isso, né? Você tem que ter resiliência. Eu sou muito resiliente, sou um cara que procuro ter muita fé em Deus. Estou fazendo o meu trabalho de forma honesta, transparente. Tá? Eu sei que tem críticas, eu sei que existem aí um trabalho que fazem para manchar até a imagem da instituição, e a gente está fazendo tudo para que isso não aconteça. Mas o mais importante, essa virada de chave, é o time voltar a ganhar. É isso que a gente precisa. A gente precisa entrar na competição da Série B e ajustar essa rota, porque eu acho que as coisas ganham um novo caminho. Mas assim, João, você acha que ao fato de você centralizar tudo na figura do João Paulo,
tá dando certo, porque antes você tinha o Drubi, você tinha o Haroldo para dividir um pouco essas atenções do foco. Até o final do ano você prometeu manter mais ou menos do jeito a estrutura que tá. Até que ponto você acha que precisava um pouco mais de apoio entre os conselheiros, entre o departamento de conselho deliberativo e etc. Porque a impressão que dá, às vezes, é que o Ceará só tem o João Paulo. É o João Paulo que contrata, é o João Paulo que demite, é o João Paulo que fala com o jogador. Até que ponto essa centralização em você pode prejudicar esse Ceará nessa Bem, João, vamos lá. Até para deixar claro, desculpa, acabei não entrando nessa sua outra pergunta, né? Mas vamos lá, para deixar claro, eu não sou uma pessoa centralizadora, eu dou muita liberdade para todas as pessoas que trabalham comigo. Por exemplo, o meu departamento de futebol anterior tinha toda a liberdade, né? Esse time que foi montado por eles. Eu só avalizava principalmente a questão financeira, por uma questão também de responsabilidade, mas dentro da nossa metodologia de trabalho eram decididas as contratações por aquele grupo, né? Então, assim, hoje dou liberdade para o Ricardo também estar trabalhando junto com o Fred e o Gabriel, tá? É óbvio que eu preciso saber de tudo que está acontecendo, né? Sempre dei liberdade para as pessoas tocarem os setores, né? Assim, se o João Paulo passa essa impressão que tudo é comigo, quem está lá no dia a dia sabe que isso não é verdade, né? Eu posso ser o centro das críticas e isso para mim não tem problema. Uau. Mas dou toda, até porque eu sou o presidente do clube, mas dou toda a liberdade para as pessoas trabalharem, né? Dou liberdade para o treinador escalar, lógico que eu tenho que dar minha opinião, né? Até porque eu sou presidente e a responsabilidade é minha, mas eu sempre dei liberdade a todo mundo trabalhar. Não necessariamente precisa ser o João Paulo que esteja à frente, né? Então, todas as contratações, todas eu dou liberdade para todo mundo fazer, né? Mas, mais uma vez, é óbvio que eu preciso estar ciente de tudo que está acontecendo, até porque a responsabilidade ela vai ser minha, né? Então não tem essa de que o João Paulo é centralizador. Dou liberdade para todos os setores poderem trabalhar da melhor forma, lógico, com muita responsabilidade e respeito, né, ao clube, à instituição e às pessoas. Massa. Fala, Pipoca. Você tá muito caladinho, Pipoca. Bom dia, presidente. Bom Dia, revê-lo. Júnior. Igualmente, prazer revê-lo. Rapaz, eu vou falar uma coisa aqui pra ver se tem condição aí de um camisa 9, cinquentão, chegar lá. Querendo a vaga, ó. Olha, tá na fila Não, ele e o Ciel, viu? Quebrando Então, o protocolo, pau ali quebrando o também. protocolo aqui do presidente, né, pra ele deixar ele bem mais à vontade, mas é prazer em revê-lo e estar aqui no programa, né? Pra mim é uma honra estar aqui. Obrigado, Gata Show, aí, por ter convidado. Você, na hora. Eu não sou entrevistador, mas a gente está aqui para falar mesmo do coração, do que a gente faz, do que a gente vê, do que a gente conhece, né? Que foram 20 anos aí de carreira no futebol. Mas eu gostaria de parabenizar o João Paulo, porque eu acho que as pessoas só olham o lado negativo. Não sei se é briga de oposição, que isso aí existe em todos os lados, lado A, lado B, mas parabenizá-lo porque pelo fato do Ceará hoje estar com 8 jogadores da base no time profissional, saiu uma notícia que eu vi ontem nas redes sociais de um garoto da base, do Sub-15, que foi para a seleção, convocado. Cara, isso aí é motivo de orgulho, que eu acho que o torcedor do Ceará, quem é Ceará, deve estar. O que é torcedor do Ceará verdadeiro, ele deve estar com orgulho, sim, do trabalho que está sendo realizado. Mas futebol é bola na rede, né? Futebol é resultado. Então, se os resultados não estão, eu venho acompanhando o Ceará esse ano, deu umas osciladas, mas o campeonato, a Série B, como o presidente falou, o campeonato é muito longo, né? E Série B é batalha, não é jogar bonito. Eu tive no jogo contra, se eu não me engano, acho que foi contra o Avaí no PV, que o Ceará ganhou e teve oportunidades de ganhar fácil. Porque não é fácil. A Série B é muito complicado, mas o que importa é o resultado. E eu acho que
se o time ganhar, engrenar e passar daqui a cinco vitóriazinhas, já vão falar qualquer coisa, né? Já vão dizer que o Ceará já está nas nuvens. Mas eu acho que conheço o Fred Gomes, meu amigo, fiquei feliz dele ter voltado. E eu acho que esses trabalhos, essas coisas que estão acontecendo, né? Que eu sei que quando a gente está lá dentro, se blinda mesmo. Quem trabalha lá, jogadores, eu acredito que tanto o presidente como com o Fred, como o Batatais, pessoas que conhecem o Ceará, estão aí trabalhando há tanto tempo, vocês vão com certeza sair dessa e tomara que só venham boas notícias, porque eu discordo de uma coisa, sabe, às vezes da imprensa, porque a imprensa bate muito numa coisa que, porque eu tava na Série A, agora a Série B, cara, é recomeçar de novo, a vida é assim, recomeça de novo, vamos lá. Se não subir esse ano, cara, o Ceará não vai acabar, vai continuar. Então eu acho que o intuito é esse, é não perder o foco e não deixa esses meninos da base sair agora. Eu gostaria até de fazer essa pergunta para o presidente, se já existe algum planejamento para esses meninos, porque para mim eles só sairiam daqui a uns 2 ou 3 anos, sabe? Mesmo que estejam vendidos, não, mas deixa aqui para eles ganharem mais um corpo e ajudar também o clube, porque eu acho que futebol também é conjunto. Futebol, o time precisa estar jogando junto para dar uma liga, não é você chegar e montar um time. Então eu acho que esses meninos chegando agora e com os reforços que vão vir, não com o meu, né, presidente? Mas com os reforços que vão vir, eles vão poder ajudar e quem sabe até mesmo subir esse ano para a Série B. Então eu gostaria, presidente, de perguntar se existe já algum projeto para esses meninos, para a gente não perder eles tão cedo e eles, passou aqui no Ceará, entendeu? Bem, Júnior, eu acho que hoje, assim, uma coisa que eu fico muito feliz, e o torcedor, ele hoje tem esse sentimento de pertencimento dos atletas da base, né? Eu acompanho o Ceará desde 7 anos de idade na arquibancada. A gente via poucos meninos da base, talvez 1 ou 2, né, ali no time profissional. Hoje nós temos 1/3 do nosso elenco, são jogadores oriundos da base, né? Então isso é sinal de um trabalho que vem sendo feito de anos, né, do sub-15, do sub-13, do 17, do 15, do 17, do 20. Hoje boa parte do nosso elenco do 20 está no primeiro ano da categoria. Então, assim, já vem jogando junto do 17. É lógico que a gente traz uma peça ou outra de uma oportunidade, mas, assim, a gente valoriza muito esse trabalho, né? Tanto é que hoje esses meninos fazem parte. A gente só precisa ter muita calma e é o que eu sempre falo. A gente não pode colocar responsabilidade demais, às vezes, antes do tempo, né? Me perguntam muito sobre o Melk, se proposta, isso. Eu acho que o Melk, ele tem que ter a cabeça no Ceará, e eu sei que ele está. Vai chegar o momento dele, vai chegar a oportunidade na vida dele. Ele já mostrou que é capaz, não só ele, mas o João, enfim, outros atletas que subiram para o profissional. E na minha conversa que eu tive com os 2 candidatos que eu acabei conversando recentemente, eu pedi muito isso para saber o perfil, de valorizar, né, por conta primeiro por ser um ativo do clube, né, e também um desafio. Esse ano a gente tem um desafio maior financeiramente por conta do rebaixamento, e sem falar que esses meninos estão dando, né, resultados. Aí a gente conseguiu agora na última semana subir para a Série A da série do Sub-20, né? Ganhamos, são 7 vitórias e 1 empate, estamos invicto na competição. Ontem tivemos a informação do nosso atleta do Sub-15, o Pará, que foi convocado, né? Então, sinal que a CBF está olhando para os nossos atletas, e aí devem vir outras convocações. Então a gente fica feliz por esse trabalho que vem sendo feito, e a gente não pode desvincular a base do profissional. Isso aí ambos fazem parte da gestão, né? Então a gente procura valorizar muito esse trabalho que vem sendo feito na base, e com certeza, enquanto eu estiver no clube, eu vou sempre valorizar isso e fazer investimentos para a gente crescer cada vez mais. O futebol, ele
se engloba num todo, não é? Não é só no resultado do profissional. Então, todo mundo só vê ali o resultado, né? Não tenha dúvida. E assim, né? Eu até confesso que às vezes a gente precisa valorizar mais o nosso ativo, né? De fazer uma venda muito maior do que as vendas que vêm sendo feitas com esses meninos. Então, assim, a gente vem trabalhando isso para que, se chegar alguma coisa, a gente vá fazer, mas que seja algo que seja muito bom para o clube, principalmente, né? Denise, rapidinho, só para o Júnior, na pergunta dele, ele iniciou dizendo que a imprensa critica muito essa história toda, mas assim, a imprensa critica porque eu acho que esse é o nosso papel, de muitas vezes fazer isso. O João Paulo já reconheceu os erros que foi dessa queda em outras entrevistas aqui. Então, assim, quando a gente não pode receber o presidente aqui no estúdio e achar que tá tudo bem. O Ceará hoje está numa situação muito ruim na Série B, entrou no início do ano com todo mundo colocando, o Ceará bate e volta, um Ceará que tem tudo para sair e voltar, tá fazendo uma campanha muito ruim, muito aquém, já trocou o treinador, tá 3 jogos sem um treinador titular, assim, a gente procurando em matérias e mais matérias, o João Paulo procurando um perfil de treinador. Então, assim, o que a gente tem que confrontar, e muitas vezes a gente tem que fazer isso mesmo, de forma muito honesta, o João Paulo sempre nos recebe e nos escuta, porque ele sabe desse nosso papel aqui. Então, assim, o que a gente tem que dizer é que, mais ou menos assim, como é que tá hoje essa janela vamos lá, de plano imediato, João? O Ceará vinha aí de tropeços, perdeu em casa, tá olhando que a gente pode falar de um Ceará que na próxima rodada já pode entrar numa zona de rebaixamento para a Série C. Algo tenebroso para um time que se organizou e se preparou para subir. Então, assim, como é que tá essa janela? E eu já emendo assim, como fazer um planejamento para os jogadores sem você ter um treinador já definido? O Ceará tá esperando primeiro organizar e ter um treinador para depois contratar? E assim, existe entre vocês um risco, um medo de possivelmente passar o campeonato lutando para não cair? Como é que tá esse foco do Ceará hoje, João Paulo? Bem, João, assim, o clube tem uma metodologia de trabalho, né? Independente do treinador. Nós temos um departamento que tem diversos jogadores mapeados, tá? De todas as divisões, jogadores estrangeiros. A gente tem isso tudo monitorado, com informações. Hoje, se eu pensar o jogador A, eu mando para o meu departamento, eles já me respondem a característica do jogador, né? Então, a gente tem uma metodologia de trabalho. Hoje, para você ter ideia, nós já temos 5 jogadores contratados, né, que vamos apresentar aí na abertura da janela. Como eu falei, é natural que também vai ter algumas reposições. Hoje já saíram, né, 4 jogadores do elenco atual e natural a gente vai fazer uma reposição. Daqui para lá devem aparecer propostas e outras situações que, se tiver que fazer, vão ser feitas e a gente vai repor. Então a gente está atenado ao mercado, eu não estou na dependência propriamente dita do treinador, né? Tenho conversado, passando a característica do perfil que nós queremos. Então a gente está trabalhando, independentemente disso. Como eu falei, em outras épocas, talvez a gente não tivesse essa quantidade de jogadores contratados nem durante a janela. Nós já fechamos antes da janela. Então a janela tem quase vai abrir daqui a 20 e poucos dias. Então, nós já estamos com esses atletas com contratos assinados, pré-contratos assinados. A gente não pode anunciar ainda porque estão nos seus clubes, mas no momento certo a gente vai estar falando e eles vão estar se integrando ao clube para o restante da temporada. E preocupa, presidente, essa história dessa colocação do Ceará, dessa luta aí de... Olha, João, eu confio muito no elenco que nós temos, tá? Então, assim, eu acho que a Série B, como eu te falei, tá muito equilibrada, né? Tem muita coisa para acontecer, eu não quero nem pensar nisso, Ave Maria, né? Assim, com um elenco que a gente não pode, concordo, respeito o torcedor, a crítica do torcedor, o torcedor tem razão de estar chateado, eu também estou, tá? Para o nível do investimento que nós fizemos no treinador, pegamos o melhor treinador da Série B do ano passado, né? Fizemos um investimento para trazer ele, o Moser foi o nosso plano A, não teve plano B, né? Trouxemos o Moser. Foi o primeiro nome que surgiu quando o Léo não continuou, foi o Moser, e nós fechamos com o Moser. Então existiu um investimento. Então nós fizemos um investimento em outros jogadores para vir. Então não justifica o Ceará estar nessa posição. Eu também estou indignado,
né? Eu acho que todo mundo está indignado. Então, mas cabe, né? Ainda tem muito tempo, cabe a gente mudar a nossa rota, é o que a gente vai fazer para a gente poder retomar aonde a gente deve estar, né? Quando nós começamos o campeonato, a nossa ideia era de ser campeão e a gente não pode deixar de pensar isso, né? Eu sei que ainda tem muita coisa, eu sei que nós estamos numa posição que nós não queríamos estar, mas a gente depende só de si para a gente poder mudar isso aí. João Paulo, deixa eu fazer aqui duas em um. Quem está nos acompanhando agora, a gente está conversando com o João Paulo Silva. Já a gente vai ter que liberar o João Paulo. Mas, assim, você está falando que tem nomes de atletas já, né, em conversa, não pode anunciar. A gente já, até com o nosso Daniel Farias, ele já trouxe algumas informações, como do Brian Borges, como do Mugni, como também do Renzo Lopes e o Rian Santana do CSA. São alguns nomes que a gente já vem trazendo e acredito que o Ceará já está trabalhando para isso, né? A cara dele já está rindo assim, né? Confirma, presidente, faz só assim, ó. Não tô falando nada, quem tá falando é você. Mas, o que eu posso falar é que tem 5 jogadores contratados. Pronto, eu já disse o nome de 5 aqui, né? Não sabe se são, mas assim, são nomes. Eu falei aqui algumas posições, eu vou por posição. Por exemplo, lateral, meio atacante e um atacante. São posições da carência que vocês estão analisando junto com o departamento de vocês. Tem mais atletas que vocês querem para recompor ainda mais essas posições, porque a impressão que eu tive também, João Paulo, principalmente também no ano passado, era que o Condelli olhava para o banco e não tinha aquelas peças de reposição para ele dar força para um time continuar com aquele ritmo que o time estava tendo, né? Não sei se vocês tinham essa mesma impressão. E outra situação também, eu sei que tem 2 nomes que você está conversando de técnicos, né? O Daniel Paulista, ele se assemelha ainda mais por conhecer uma Série B e saber, assim, a estrutura do Ceará, que eu acredito que ele conheça também, já teve até um certo namoro antes, né? Pode ser um nome mais forte, que sai na frente aí, que possa estar já saindo ali do Goiás e mudando tudo para vir para cá para o Ceará? Assim, o Daniel, ele tá empregado, né? Assim, é um nome muito interessante, primeiro porque ele conhece a competição, disputou a competição. Ano passado ele fez um trabalho muito bom, eu acho que foi ele que deu um pontapé ali para o acesso do Remo, se eu não me engano, ele saiu ali, chegou a fazer 14 partidas, se eu não me engano. Ele deixou o time com 26 pontos, né? Então ele deu um pontapé, é um bom treinador, não estou dizendo que é ele, porque ele está empregado e eu respeito muito isso, tá? Mas ele é um nome que agrada, porque ele tem um perfil o que nós estamos buscando, tá? Mas para deixar claro, não estou dizendo que é ele por respeito, por ele estar empregado, ele ainda não se desligou de fato do Goiás, então a gente respeita muito isso. Mas nós estamos buscando um treinador, sim, que tem esse perfil, principalmente, como eu falei, que conheça a competição. Né? Que conheça a competição. Para bater o martelo? Denise, eu quero fechar isso hoje, porque eu já quero que esse treinador esteja domingo em campo. Né? A gente sabe dos desafios, nós temos um jogo muito importante e essa presença do treinador que o clube escolher vai ser muito importante, principalmente nesse processo, nesse momento, né, para também passar confiança para todos os atletas e que a gente possa seguir a nossa temporada com esse treinador até o final e que Deus nos permita que a gente possa conseguir o nosso objetivo, que é voltar para a Série A. E quais são as posições que te incomodam, assim, Gustavo, João Paulo, que você olha assim para o campo e, meu Deus, eu preciso contratar esse lateral, preciso contratar. A gente, assim, hoje o que a gente precisa muito é de um jogador atacante de lado, né? Sim. Nós perdemos 2, saíram ali que jogam pela esquerda, o Fernandinho e o Pedro Henrique, né? Então a gente está em busca disso também, né? Eu acho que é uma posição que todos os clubes do mundo buscam jogadores que jogam, né, atacante de lado. Então é o que a gente busca. Nós estamos buscando, por exemplo, também hoje a gente precisa, com a saída do Dieguinho, a gente precisa repor a posição também, um volante. Né? Então a gente está buscando esses nomes. Eu não vou falar aqui as posições que nós já contratamos, mas a gente sabe, tem tudo mapeado do que a gente precisa. Aí, João Paulo Silva aqui com a gente. Eita, Israel já deu respirado. Israel, eu vou ficar com ele até 1h da tarde, Israel.
Tá... Vamos lá, eu tô à disposição. Quem pede pra ir embora é ele, tá? Eu só tenho um compromisso 2 horas da tarde. O papel aí tá te deixando e ruim, né? A Giovana vai bater um papo com ele também. Mas assim, presidente, a gente agradece também assim, essa participação. É importante sempre trazer, assim, a gente gosta de trazer um gestor, né? Alguém que represente, você é a pessoa principal que representa ali no momento do Ceará, não falando de centralizar, mas a gente sempre tem que trazer uma transparência ao torcedor, sabe, João Paulo? E assim, quando o Júnior fala de questão da crítica, tem também a questão do reconhecimento, tem a questão da tabela que incomoda. Então, assim, eu vejo que vocês estão vendo isso e não tá tudo bem, né? O torcedor, ele tá triste, João Paulo, com toda essa situação que o Ceará tá tendo, que eu sempre gosto de falar aqui, né? Nem puxando pelo lado A e lado B, não. Eu acho que Ceará e Fortaleza, eles têm obrigação de estarem entre os 6 melhores pelos que eles apresentam. Foram os 2 grandes, isso na minha visão, tá, torcedor? Sempre a gente fala, tem um grande que caiu na Série A. Os 2 grandes que caíram da Série A. Que eles têm que trabalhar para estarem ali. Quando a gente olha para a tabela, eu vejo assim, gente, é inadmissível você ver um Ceará ali mais próximo de uma zona do rebaixamento do que a zona do sucesso, e o mesmo discurso vale para Fortaleza também, pela estrutura que a gente tem, sabe, João Paulo? Por tudo que a gente representa, pela torcida que a gente tem. Então, assim, às vezes eu fico querendo entender, mas o que é que está acontecendo com as nossas equipes? Elas não podem se desmoronar desse jeito. Como a gente falou, se a gente for olhar a série B, hoje o líder, que é o Vila Nova é esse time maravilhoso, não estou desmerecendo não, juiz, pelo amor de Deus, mas é um time que está sobrando, Criciúma, Botafogo de São Paulo, sabe? Então, assim, eu fico assim, até no questionamento mesmo, de uma pergunta mais ingênua, torcedor, que for, o que é que está acontecendo, gente, né? A demora do técnico também, que traz uma inquietação, e eu acredito que traga uma inquietação, João, não só para os torcedores, mas acho que para os próprios jogadores que estão lá, né? Porque às vezes fica sem saber do futuro. O trabalho do Batatais é ótimo, e eu acho que deveria, até na minha opinião, efetivar o próprio Batatais, porque ele conhece aquela galera, ele conhece o pessoal da base todo, né? Tem o pulso. Eu adorei quando o Batatais falou assim sobre motivação. Eles ganham muito bem para isso. Tem motivação melhor? Então, assim, não estou dizendo que precisa de um técnico que bata na cara, não é isso, não. Às vezes o Moza, e a gente ia entrevistar o Moza, tinha um outro discurso, parecia que estava vendo outro jogo. Ele queria blindar, ótimo. Mas era um blindar demais que acho que precisa ter uma sacudida, sabe? E eu vi muito isso no Batatais e gostei muito da postura dele no último jogo, perdendo, falou, a gente jogou péssimo, foi um jogo horrível, tendo essa consciência. Então, assim, eu acho que é o pertencimento, sabe? Eu tô vestindo a camisa do time, então eu tenho que pertencer àquilo dali e fazer a diferença. Isso passa pro discurso de atletas, do dirigente para o atleta ter essa consciência também. Eu tava vendo aqui, João, algumas mensagens, a gente não consegue ler todas, e já a gente dá um giro, viu, galera? Era o torcedor falando aqui, Denise, gosto do trabalho do João Paulo, mas o problema é a atuação dos jogadores. O problema são a falta das contratações e a atuação dos jogadores. Então, assim, tem coisas que partem de você, mas tem coisas também que partem muito do time, sabe? E eu acho que é o acordar. Gata, eu que sou ex-jogador, os jogadores que estão lá no elenco do Ceará, né, eu digo que a maioria conhecem, e alguns que estão vindo da base sabem da pressão, cara, eles estão sim incomodados. E que bom que estejam pelo mesmo, fato, porque na época se que não eu tiver, jogava... eles precisam quando estar. eu jogava, eu não saía nem de casa. Eles precisam Numa situação estar, dessa, sabe? perder uma partida. Mas o Ceará tem 17 pontos, 2 rodadas muda tudo. Entende? Então, não é assim algo de desespero, que às vezes, quando eu falei, João, sobre a crítica, é porque é o seguinte, uma rodada o Ceará tá no céu. Aí perde, o Ceará tá no inferno. É a Série B assim, amigo. Não, mas aí... Infelizmente, essa é a Série B. Os veículos de comunicação, eles passam isso pro torcedor, aí o torcedor, porque é culpa de não sei quem, porque é culpa daquilo outro, daquilo... Que eu acho que tanto a gente, né, o torcedor, eu falo também como torcedor, né, tem que analisar o clube num todo. Eu sou torcedor, eu gosto do clube, independente de estar bem ou estar ruim, eu vou. Até meu amigo Clebão, né, que às vezes ele fala assim, galera, eu sou contra o torcedor não ir pro estádio, né, deixar de ir pro estádio, porque, cara, eu sou Ceará, saca? Então, são coisas que eu acho que
Isso daí inflama, e se o clube não tiver blindado, isso aí não segura, cara. Não segura, aí vai. Aí onde está a diferença, claramente, entre o torcedor, né, e eu acho que o papel da imprensa em alguns momentos, entendeu? Quando a gente tenta e liga para o João Paulo e tenta apurar sobre informação de A ou B, quando a gente tenta organizar a melhor forma, é para informar o torcedor. Nós somos o meio termo entre o torcedor que está no estádio querendo público zero, a diretoria que precisa que o torcedor vá porque tem que honrar os compromissos. Então, passa muito disso. E o termômetro são os jogos. Futebol é isso. Você foi jogador mais experiente aqui do que eu. Você sabe, você faz um gol no clássico, você é o rei. Você perde um pênalti, você tem que ser blindado para sair do estádio. A gente mexe com paixões, com ego. Cabe a gente a fazer esse filtro e tentar levar da melhor forma possível. É isso aí, gente. Eu ia perguntar um negócio aí, pra dar uma quebrada. João Paulo, rapaz, como é que tá a Copa do Mundo, meu camarada? Conta pra gente aí, tá? Faz tanta gente pra aparecer, o homem foi assistir o jogo. Rapaz, eu fiquei nos estádios, eu fui para um jogo do convite Brasil, né? institucional da CBF, né? Tinha que algum representante do clube, mas eu fiquei nos Estados Unidos menos de 48 horas, né? Eu cheguei sexta à noite, domingo à tarde, voltei e tudo. A CBF, ela sempre procura fazer... O presidente do Vitória também, nível, né? Foram todos os presidentes, né? Foram os 40 presidentes de Série A e Série B, né? E os 27 presidentes de federações, mas foi um jogo apenas. Assim, fui depois do jogo, viajei no dia seguinte, depois do jogo que nós ganhamos do Avaí, né? Voltei domingo, o jogo do Criciúma, eu já estava no Brasil contra o Criciúma, então assim, foi uma coisa muito rápida. E fui a convite, né, da CBF e para atender aí o Brasil uma avançar, agenda... vai de novo ou não? Não pretendo não. Não pretendo não, porque a minha cabeça sempre foi o Ceará e eu prefiro estar acompanhando de casa. Eu acho que é melhor. A gente tem muita coisa para fazer aqui no Ceará e isso é que é o mais importante, né? Mas só pegando um gancho aí do que a Denise falou, Denise, assim, para deixar muito claro, eu sempre respeitei a opinião da imprensa. Claro. Eu acho que é o trabalho de vocês, eu respeito isso. E sempre peço, né, o torcedor tá na razão dele, ficar chateado. Mas, assim, uma coisa que eu peço não é pelo João Paulo, é pelo Ceará, né? O Ceará é muito maior do que eu. É muito maior do que todos que fazem o Ceará, né? Então eu acho que a gente precisa estar juntos nesse momento. É um momento, a gente sabe, em 2024 nós tivemos uma arrancada, né, de acesso à Série A, muito por conta do apoio do torcedor, A gente sabe, se eu não me engano, a gente ganhou 8 ou foram 7 jogos seguidos ali na arena. Teve um jogo que foi público recorde, uma segunda-feira, 9h30 da noite. Então, o torcedor tem esse peso. Eu entendo, eu também sou torcedor e quero até deixar claro para as pessoas. Eu sou da cidade, eu sou de arquibancada e eu vou sair. O meu prazo vai chegar, o meu momento. Eu fui legitimado presidente, eu fui de forma democrática, eu fui eleito, né, pela maioria dos conselheiros, querendo os que me apoiam ou não, mas eu espero que respeitem. Eu estou procurando fazer o trabalho mais correto do mundo, estou dando ali o meu melhor, né? Então, às vezes, eu fico chateado com algumas coisas, inclusive ataques pessoais à minha pessoa, à minha família. E isso eu não aceito. Claro, né? Eu estou buscando aqui fazer a melhor coisa para o Ceará. Se eu não estiver ajudando, eu mesmo vou reconhecer isso e vou sair. Porque daqui eu não pretendo ir morar. Eu não sou um executivo, eu não vim para cá contratado que daqui eu vou ser demitido e vou embora. Eu sou daqui, a minha família é daqui, as minhas filhas são daqui, a minha raiz é daqui. E daqui eu vou me enterrar. Então eu não aceito a falta de respeito que algumas pessoas fazem comigo e com o clube. Pessoas que eram para dar exemplo dentro do clube, pessoas que têm níveis, mas que estão fazendo algo de forma muito contra o clube. E vai chegar uma hora que eu vou dar o nome de todas essas pessoas. Eu não quero entrar muito nesse mérito, porque eu acho que aqui não é um momento, mas eu vou dar um nome para todas essas pessoas, para as pessoas que estão fora saberem o que estão fazendo. Eu posso ter meus defeitos? Reconheço. Eu reconheço os meus defeitos. Eu reconheço as minhas limitações. Era para eu poder falar mais. Era para eu poder
falar mais pro torcedor. Mas às vezes a gente está dentro de uma bolha, está imerso com tantos problemas que você acaba passando e você não acaba não vendo isso. Né? Então, isso era o que eu queria deixar aqui, né? Que eu exijo respeito, porque eu respeito todas as pessoas. Claro. Eu nunca vou jogar baixo com ninguém como jogam comigo. Então, isso é até uma forma de desabafo, porque eu acho que é um caminho muito errado. E pessoas que querem assumir o clube fazendo essas práticas. Eu acho que não é o caminho. O Ceará não precisa disso. O Ceará não vai fechar, o Ceará não vai quebrar, o Ceará é uma instituição gigante. Eu vou passar, vai vir outros presidentes, vai vir outros diretores, outros treinadores, outros jogadores, e a história vai continuar. Mas o que a gente precisa fazer é respeitar as pessoas. Eu fui eleito pela democracia do clube, querendo, achem ruim ou não, mas eu não fui eleito por favor. Os conselheiros foram lá e me elegeram. Então, quem não aceita isso tem que respeitar. Tem que respeitar. Próximo ano tem uma eleição, né, que se candidate. Eu não vou participar. Primeiro que eu nem posso mais. E quando terminar meu ciclo, uma coisa que eu sei, eu fui bancário 20 anos na minha vida. E no dia que eu saí do banco, eu encerrei meu ciclo. Hoje eu nem numa agência de banco eu vou mais. Eu só sou correntista do banco. E vai ser assim a minha história no Ceará. Quando terminar o meu mandato, eu vou sair, né? E o meu ciclo vai acabar e aí vão vir outras pessoas. E eu acho que é isso. E a gente precisa respeitar isso. Não fazer sujeira e coisas baixas contra pessoas que estão ali tentando trabalhar e fazer o melhor, tá? Muito obrigada, viu, João Paulo Silva? Boa Volta sorte. pra arquibancada, né, João? Volta. Se Deus quiser. Boa sorte aí, gente. O Ceará vai uma semana aí cheia. Hoje vai sair o nome desse técnico, né, presidente? Com a graça de Deus. Se Deus quiser, até antes do Antes jogo do Brasil, eu espero, né? Avisa aí. Avisa pra Tá nós. faltando detalhes, São mas detalhes, né? vamos trabalhar para isso. Né? Pronto, pelo menos até o primeiro tempo. Vamos dar um prazo, né? Depois de 2-0 do Brasil, não é isso, presidente? Muito obrigada, viu? Boa sorte aí. A gente tem muito respeito por vocês. A gente agradece também a assessoria. A casa é aberta para os nossos clubes cearenses e é muito bom a gente sempre estar batendo um papo. Eu viu, que João? agradeço, estou sempre à disposição. Prazer, Júnior, revê-lo. Eu gosto muito de você, apesar de a gente não ter tanta aproximação, mas só por você ter honrado a camisa do Ceará, eu tenho um respeito a você. Obrigado. Temos alguns amigos em comuns. E, João, prazer também revê-lo. E bom trabalho para vocês aí, que sigam firmes. Show de bola, João. João Obrigado. Paulo Silva batendo um papo aqui conosco, presidente do Ceará, torcedor. Início aqui do nosso programa, a gente esticou um pouquinho, batendo papo aqui